Sabia que quando você se ajoelha e começa a orar por outra pessoa, no instante em que seus lábios pronunciam palavras de intercessão, ajuda e amor, o céu começa a agir e forças espirituais entram em operação? O mundo físico pode não mostrar sinais imediatos, mas no mundo espiritual, algo grandioso está acontecendo. E hoje vamos falar sobre o que acontece no mundo espiritual quando você ora pela vida de alguém. Mas antes, se você deseja ajudar nossa comunidade, ter acesso antecipado e receber vídeos totalmente exclusivos toda semana, seja membro do nosso canal. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho incrível que faz a diferença para muitos irmãos que buscam uma direção em Cristo e na Palavra de Deus. Vamos ao vídeo. Quando você decide orar por outra pessoa, essa decisão não é apenas um ato de bondade, é um chamado divino. A Bíblia mostra claramente que a oração é uma arma espiritual, um meio de ligação entre o céu e a terra. Em Tiago, capítulo 5, está escrito: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que cada oração sincera é como uma seta de luz disparada contra as trevas, perfurando as barreiras espirituais que tentam impedir o agir de Deus. No instante em que uma oração é feita, anjos recebem ordens. Sim, há movimentação angelical quando se ora. Em Daniel, capítulo 10, o anjo do Senhor disse ao profeta que desde o primeiro dia em que ele se dispôs a buscar entendimento, suas palavras foram ouvidas, mas houve resistência espiritual. Isso revela que a oração tem poder para mover o céu, mas também provoca reação no inferno. Toda intercessão é uma batalha. Cada súplica em favor de alguém é uma guerra travada entre a luz e as trevas. Quando alguém ora por outro, está entrando numa guerra que muitas vezes nem sabe que existe. É por isso que o inimigo tenta desanimar, distrair ou até fazer parecer que nada está acontecendo. Mas, no mundo espiritual, o céu trabalha. Deus envia anjos, fortalece corações e abre caminhos invisíveis. Há pessoas que só permanecem firmes hoje porque alguém tem orado por elas em silêncio. Ou seja, quando alguém ora por outro, está imitando o próprio Jesus, o maior intercessor de todos. É como se cada oração fosse um eco da voz de Cristo na terra. O inferno teme a oração de um justo, porque ela abre brechas no muro das trevas e permite que a luz de Deus entre onde antes havia escuridão. Há também algo misterioso. Quando se ora por alguém, o Espírito Santo age não só sobre a pessoa que recebe a oração, mas também sobre quem ora. É um duplo mover. Deus trabalha nos dois lados. Enquanto o intercessor se aproxima de Deus em clamor, o Espírito o fortalece e o transforma. É por isso que orar pelos outros é também uma forma de crescimento espiritual. Mas atenção! Orar por alguém não é apenas repetir palavras, é um ato de autoridade espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 18, disse: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Cada oração é uma ligação direta entre o natural e o sobrenatural. Quando se pronuncia o nome de alguém diante de Deus, o Espírito Santo registra essa intercessão e começa a agir de formas que os olhos humanos não conseguem ver. É por isso que nunca se deve subestimar uma oração feita em fé. Mesmo quando parece que nada muda, há movimentos acontecendo. O inimigo tenta bloquear, tenta retardar, mas a promessa é clara. O Senhor ouve o clamor dos justos e os livra de todas as suas angústias, conforme diz o Salmo 34, versículo 17. Portanto, toda vez que alguém dobra os joelhos e intercede, o céu se move, anjos são enviados, barreiras são quebradas e o nome de Deus é glorificado. Você conhece alguém que precisa de oração? Deixe seus nomes no comentário. No momento em que uma oração é feita, o mundo espiritual entra em movimento.
As palavras que saem da boca de um servo de Deus não são apenas sons, são decretos espirituais. Quando alguém se coloca diante de Deus para interceder pela vida de outra pessoa, o Senhor ouve, registra e começa a agir. Mas ao mesmo tempo, o inimigo se levanta, porque toda oração genuína é uma ameaça direta ao reino das trevas. É nesse instante que se inicia uma guerra silenciosa, uma batalha invisível entre anjos e demônios. O livro de Daniel, capítulo 10, revela claramente esse conflito. O anjo disse a Daniel que desde o primeiro dia em que ele começou a orar, Deus havia ouvido sua oração. Mas o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual maligna, resistiu por 21 dias. Isso mostra que, quando alguém ora, há oposição espiritual. O inimigo tenta impedir a resposta, criar atrasos, gerar desânimo, fazer parecer que Deus não está ouvindo. Mas Deus sempre está. Irmãos, é aqui que entra o poder da perseverança na oração. Jesus ensinou sobre isso em Lucas capítulo 18, quando contou a parábola da viúva persistente. A lição é clara: não se deve desistir. A oração contínua é uma arma que desgasta as resistências espirituais. Cada vez que alguém ora, a barreira vai enfraquecendo, até que finalmente o céu rompe as nuvens e a resposta desce. No mundo espiritual, a oração tem peso. É como se o clamor subisse diante do trono de Deus em forma de incenso, como está descrito em Apocalipse capítulo 8. Subiu o fumo do incenso com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. Isso quer dizer que nenhuma oração se perde. Nenhuma palavra dita em fé é ignorada. Elas são acumuladas diante do trono até que chega o momento determinado por Deus para agir. Muitos não percebem, mas quando oram por alguém, estão participando de uma batalha que não pertence apenas a eles. Estão se unindo a exércitos celestiais. Os anjos são comissionados a agir em resposta à oração. Hebreus capítulo 1 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso significa que os anjos trabalham em parceria com a oração. Eles se movem conforme a vontade de Deus expressa pelos lábios do crente. Mas há algo que muitos esquecem. A oração de intercessão também mexe com o reino das trevas. Satanás odeia ver alguém intercedendo. Ele sabe que quando um servo de Deus clama, cadeias são quebradas. É por isso que tantas distrações aparecem justamente quando alguém decide orar. De repente, o sono vem, a mente se dispersa, ou surgem pensamentos dizendo que não vale a pena. Tudo isso é tática do inimigo para silenciar a voz que pode liberar poder no mundo espiritual. A oração é como uma chave. Quando alguém ora por outro, está abrindo uma porta espiritual sobre a vida dessa pessoa. O Espírito Santo começa a agir onde o intercessor não pode alcançar fisicamente. O que parecia impossível começa a se tornar possível, porque Deus opera além das limitações humanas. E há um detalhe importante: o diabo não teme quem fala muito, mas teme quem ora com fé. Um servo de Deus em oração é mais perigoso para o inferno do que um exército inteiro. O inimigo reconhece a autoridade espiritual de quem está ajoelhado diante de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando alguém ora, essas forças são confrontadas. E Deus, em sua fidelidade, envia reforços espirituais. Às vezes, a resposta não vem no tempo que esperamos, porque Deus está tratando, preparando ou protegendo. A oração de intercessão não é apenas um pedido, é uma parceria com Deus para realizar sua vontade na vida de outra pessoa.
Existem testemunhos de pessoas que estavam à beira do abismo e foram salvas por causa da oração de alguém que nem sabiam que intercedia por elas. Isso mostra o poder que há na intercessão. Quando se ora, Deus pode mudar o rumo de uma história inteira. Ele pode curar, libertar, restaurar e transformar vidas. Há estudiosos que afirmam que a intercessão é o maior ato de amor que um cristão pode oferecer. É colocar-se no lugar do outro diante de Deus, é carregar espiritualmente alguém nas orações, é lutar em favor de quem talvez não tenha forças para lutar. Por isso, quando o Espírito Santo tocar o coração para orar por alguém, não ignore. Pode ser que Deus esteja prestes a fazer algo grandioso e a sua oração seja a chave que abrirá as comportas do céu sobre aquela vida. Essa é a verdade. Quando se ora por alguém, o céu e o inferno entram em movimento. Mas lembre-se, a vitória sempre pertence a Deus. Quando um servo de Deus ora por alguém, há uma mobilização espiritual que foge totalmente à compreensão humana. Deus, em sua soberania, aciona o seu exército celestial para executar ordens no mundo espiritual. A Bíblia deixa claro que os anjos são mensageiros e ministros do Altíssimo. Eles cumprem missões específicas quando uma oração é feita com fé. Em Salmos capítulo 91, versículo 11, está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa passagem mostra que há um comando direto vindo de Deus quando alguém clama por proteção ou intercede por outra pessoa. E esse comando não é simbólico, é real. Os anjos recebem instruções e se movem em direção àquele que foi alvo da oração. É por isso que, muitas vezes, pessoas relatam livramentos inexplicáveis. Um acidente que não aconteceu, uma porta que se abriu quando tudo parecia fechado, uma sensação de paz em meio ao caos. Nada disso é coincidência. São sinais da ação angelical em resposta à intercessão. O Senhor usa seus servos celestiais para cumprir aquilo que foi liberado na oração. O profeta Eliseu teve uma experiência impressionante que revela essa realidade. Em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17, quando o exército inimigo cercou a cidade, seu servo ficou desesperado. Mas Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou para que Deus abrisse os olhos do moço, e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa é uma representação do que acontece toda vez que alguém ora com fé. Anjos são posicionados, exércitos espirituais se formam, e Deus cerca seus filhos com proteção sobrenatural. Muitos não percebem, mas enquanto estão dormindo, orações feitas durante o dia ainda estão ecoando diante de Deus. E os anjos continuam atuando, porque o tempo espiritual não é limitado como o nosso. Aquilo que é entregue em oração passa a existir no mundo espiritual e permanece ativo até que cumpra o propósito divino. Deus é tão detalhista que nada escapa à sua supervisão. Quando alguém ora por outro, ele observa o coração, mede a intenção e responde conforme sua vontade. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, lemos: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, quando a oração é alinhada com a vontade de Deus, os anjos entram em ação imediata. Há uma relação direta entre o clamor na terra e o movimento no céu. Os anjos não agem por conta própria. Eles obedecem à voz de Deus e ao poder liberado por meio da oração do justo. É por isso que Satanás tenta impedir que os filhos de Deus orem. Ele sabe que cada palavra dita em fé pode acionar o exército celestial e destruir suas estratégias. E aqui está algo que muitos não percebem. A intercessão é uma ponte. Quando alguém ora por outro, o Espírito Santo usa essa oração como um canal de bênção.
É como se a presença de Deus fluísse através do intercessor e alcançasse a vida pela qual se ora. É o que o apóstolo Paulo quis dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. A intercessão constante de Paulo era o motivo pelo qual as igrejas se fortaleciam. Ele sabia que a oração não tem barreiras. Ela atravessa distâncias, vence limitações e chega onde a presença física não alcança. Quando essa oração sobe, Deus ordena aos seus anjos que protejam, curem, abençoem e libertem. Alguns anjos são enviados para abrir caminhos espirituais, outros para ministrar consolo, e há ainda aqueles que lutam em guerras invisíveis para neutralizar ataques malignos. É uma rede celestial em operação, tudo em resposta à oração. É importante entender que nem sempre os resultados são visíveis de imediato. Às vezes, a resposta de Deus é um processo. Enquanto os anjos trabalham, Deus molda corações, prepara circunstâncias e alinha tudo para o cumprimento perfeito de sua vontade. É como se cada oração fosse uma semente plantada e Deus garantisse o tempo certo da colheita. Quando se ora por alguém que está em pecado, por exemplo, Deus começa a agir na mente e no coração dessa pessoa. O Espírito Santo convence e os anjos criam oportunidades para que ela ouça a palavra. Quando se ora por libertação, Deus envia poder para quebrar cadeias espirituais. Quando se ora por cura, anjos de cura ministram o corpo e a alma, enquanto a presença de Deus restaura o que foi ferido. E o mais lindo de tudo é que Deus nunca deixa uma oração sincera sem resposta. Ele pode responder sim, não ou espere, mas sempre responde. E enquanto isso, os anjos permanecem em missão. Portanto, toda vez que um filho de Deus intercede, há anjos que se levantam, há demônios que recuam e há glória sendo liberada. É o cumprimento do que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando alguém ora pela vida de outra pessoa, não é apenas o céu que se move. O próprio Deus se manifesta. Cada intercessão é uma oportunidade para que o amor e a misericórdia do Senhor se revelem de maneira poderosa. O ato de orar por outro toca o coração de Deus de forma profunda, porque reflete o caráter de Cristo, que intercede por todos os seus filhos. A Bíblia mostra em diversas passagens que Deus se agrada da intercessão. Em Jó capítulo 42, versículo 10, está escrito: E o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Isso revela um princípio espiritual. Quando alguém intercede por outro, Deus começa a operar, não apenas na vida de quem é alvo da oração, mas também na vida de quem ora. O Senhor transforma, renova e recompensa aquele que se dispõe a dobrar os joelhos por amor. Há uma dinâmica espiritual que poucos compreendem. Enquanto alguém ora por outro, o Espírito Santo trabalha de forma dupla. Ele toca o coração de quem intercede, moldando-o à imagem de Cristo, e ao mesmo tempo toca a vida de quem é alvo da oração, preparando o terreno para o milagre. É como se a oração criasse uma ponte de graça entre duas almas, e Deus passasse por essa ponte para agir. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo está envolvido em todo o processo da oração. Ele traduz as intenções do coração, aperfeiçoa as palavras e as apresenta diante do trono de Deus de forma perfeita. E quando essa oração chega diante do trono, o próprio Deus a recebe como um perfume suave, um sacrifício de amor e fé.
A palavra diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que as orações dos santos são colocadas em taças de ouro diante do trono do Cordeiro. Isso mostra o valor incalculável de uma oração feita com sinceridade. Cada intercessão é preciosa para o Senhor. É nesse momento que Deus começa a agir de forma sobrenatural. Ele envia sua presença para consolar, sua palavra para curar e sua mão para libertar. As barreiras que o inimigo levantou começam a ruir e o propósito divino se cumpre. Nenhuma força espiritual é capaz de resistir à vontade de Deus liberada através da oração. E há algo ainda mais profundo. Quando alguém ora por outro, está participando do propósito redentor de Deus. Está se unindo à missão de Cristo de trazer salvação, restauração e reconciliação. Jesus é o exemplo supremo disso. Em João capítulo 17, versículo 9, ele disse: Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Até hoje, Jesus continua intercedendo por nós. Ele é o elo entre o homem e o Pai. Quando o crente se levanta em oração por alguém, ele se torna parte dessa corrente celestial. E o resultado é extraordinário. Vidas são tocadas, corações endurecidos se quebram, pessoas afastadas voltam aos caminhos do Senhor e milagres começam a acontecer. O intercessor pode não ver imediatamente, mas no mundo espiritual as mudanças já começaram. Deus observa cada lágrima derramada em oração. Em Salmos capítulo 56, versículo 8, está escrito: Recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso mostra que o Senhor não despreza o clamor sincero. Ele anota, ele responde, ele age. Por isso, irmãos, nunca subestimem o poder da oração. Quando se ora pela vida de alguém, está se cooperando com o plano de Deus. A intercessão é um ato de fé, de amor e de guerra espiritual. E cada vez que ela é feita, o inferno perde força e o reino de Deus avança. Há momentos em que Deus responde de maneira tão clara que é impossível negar que foi intervenção divina. Pessoas são curadas, portas se abrem, famílias são restauradas. Isso acontece porque alguém decidiu orar. Alguém se importou o suficiente para dobrar os joelhos e clamar. Mas a maior transformação acontece dentro do próprio intercessor. Orar por outro é o remédio mais eficaz contra o egoísmo e a indiferença. É o ato que faz o coração humano se alinhar ao coração de Deus. Quem ora pelos outros aprende a amar como Cristo amou, a perdoar como Cristo perdoou e a confiar como Cristo confiou no Pai. E no final, quando Deus responde, tanto quem orou quanto quem foi alvo da oração são abençoados. Ambos são tocados pela graça. E é assim que o reino de Deus cresce, através de corações dispostos a interceder, mesmo quando ninguém vê. Por isso, se há alguém em sua vida que precisa de transformação, libertação ou salvação, ore por essa pessoa. Mencione o nome dela diante de Deus e aqui nos comentários. Faça isso com fé e o Senhor ouvirá. Ele enviará anjos, abrirá caminhos e realizará o impossível. E antes de encerrar, se alguém ainda não entregou a vida a Jesus, este é o momento. Aceite o Senhor como seu Salvador. Abra o coração e permita que Ele transforme sua história. Procure uma igreja próxima, congregue e cresça na fé. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você e sua casa. Que suas orações alcancem o céu e que cada intercessão seja uma semente de milagres. Que a graça, o amor e a presença do Espírito Santo estejam com todos, agora e para sempre. Amém.